nós vamos ler Marcos 1, verso 21, que diz assim: Eles, ou seja, os discípulos e Jesus, foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei, ou seja, os profissionais da religião. Justo naquele momento que Jesus estava ensinando, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. E todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? Com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. E as notícias a seu respeito se espalharam pela internet, pelas redes de televisão, pelos celulares e tablets, rapidamente por toda a blogosfera. Amém, gente? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado, Tu és o Senhor da vida e o Deus dos milagres. Faz milagres nessa noite. Nós cremos em Ti e no Teu poder. Nos cura nessa noite, seja o nosso corpo, seja a nossa alma, o nosso espírito. Nos liberta dessa noite de tudo aquilo que pode estar nos prendendo e amarrando. Nos conforta nessa noite, aqueles que podem estar à beira do desespero. Dá direção àquele que está sem rumo. Faz esses milagres nessa noite. Mas faz o maior de todos os milagres, que é converter o nosso coração a Ti. Que a nossa mente seja cativa da Tua palavra, que é viva e eficaz. Transforma-nos à semelhança de Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagine um homem normal, bem normal. Um sujeito como qualquer outro. O comportamento dele também é normal, como alguém que você tenha conhecido durante essa semana. Alguém que tem um trabalho, que sai toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e vai trabalhar e passa o seu dia inteiro trabalhando. Mas é alguém também que cumpre os seus deveres religiosos. No final da semana, talvez ele pegue a sua esposa, os seus filhos, pegue a sua Bíblia e caminhe em direção à igreja, porque ele vai para o culto. Uma pessoa que não desperta nenhuma outra surpresa ou suspeita, a não ser pelo fato que este homem, em algum momento do seu dia, em algum momento da sua jornada durante a semana, ele deixou que uma amargura entrasse no seu coração e se instalasse dentro dele. Uma pessoa normal, a não ser o fato de que ele experimentou uma mentira
E para cobrir a primeira mentira, ele teve que fazer uma segunda mentira. E quando ele se viu, ele já estava no meio de algumas mentiras. Uma pessoa normal, a não ser pelo fato de que, durante o seu dia a dia, ele talvez tenha feito uma traição conjugal em relação à sua esposa. Uma pessoa normal, a não ser o fato que ela deixou que o mal entrasse para dentro dela, achasse uma brecha na sua vida, lá na janela da sua alma, e sorrateiramente o mal foi se instalando. É possível que esse sujeito que eu estou falando, talvez nem tenha percebido que isso estava acontecendo. Nem ele, nem as outras pessoas, mas o fato é, o mal havia se instalado dentro dele. Mas esse homem, ele era consciente, ele era cioso dos seus compromissos religiosos. E o que ele faz quando chega o final de semana? Ele vai para a igreja. Tem culto no final da semana. Então ele segue para a igreja, ele chega na igreja e o culto está bom. O clima está bom, há um clima espiritual. E ele se centra e vai começar a participar do culto. E há uma esfera gostosa no ambiente, os louvores congregacionais, e esse homem vai ouvindo tudo isso. E as pessoas cantam. Alguns outros choram ao cantar. Alguns outros sentem-se confortados. Termina a parte do louvor congregacional. E agora começa o ensino da palavra, a pregação. E nesse dia o pastor está assim, especialmente inspirado. Ele começa a pregar. E ele prega com tanta paixão e com tanta verdade, quanta ousadia, que as pessoas que estão ouvindo falam assim, puxa vida, esse pregador, ele prega diferente, ele prega com coração, ele tem a autoridade de Deus quando ele fala. E o culto vai se seguindo. E lá quando está no meio da pregação, naquele momento onde que as pessoas já estão se sentindo tocadas pela palavra de Deus, um grito no meio do auditório. Alguém grita com uma voz rouca, uma voz gutural, e todo mundo se espalha, e as cadeiras se espalham, e todo mundo fica com medo do que está acontecendo. Para a mensagem, e ouve-se uma voz grave e estranha, dizendo assim: pregador, o que é que você tem contra a gente? Eu sei quem você é. Você é um ungido de Deus. Você é um santo de Deus. Por que que você veio antes do tempo para nos perturbar? A história que eu acabei de descrever para vocês é um episódio na igreja da Palestina há 2000 anos atrás. É exatamente esse texto que nós lemos agora há pouco. Seria um culto normal, não fosse o fato que a frase que está sendo dita pela boca desse homem, não é exatamente esse homem, mas são espíritos malignos falando pela boca desse homem. Seria um culto normal, a não ser pelo fato que o pregador também não era uma pessoa normal. Era simplesmente Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. É o encontro de dois reinos. O reino do príncipe da paz e o reino das trevas. Um reino está identificando o outro. Os espíritos malignos identificando quem é Jesus. E eles sabem quem é Jesus. E Jesus sabe quem eles são também. É o reino que tem um príncipe das trevas, mas é um reino também que tem o príncipe da paz. Seria um culto normal, a não ser pelo fato
que aquele episódio há 2000 anos atrás, naquela sinagoga, era um momento representativo, algo histórico, na verdade algo cósmico que estava acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Um novo rei, um novo príncipe, ele estava assumindo o seu posto de rei, de senhor. E ao assumir esse posto de rei, de senhor, ele estava destronando um outro príncipe. O príncipe das trevas, o príncipe dos demônios. Estava acontecendo uma passagem de comando. Na verdade, uma tomada de poder, uma tomada de autoridade. E é assim que o evangelista Marcos começa o seu evangelho. Marcos tem pressa. Marcos quer apresentar rapidamente quem é Jesus. E ele corre com o texto dele. Quando você olha o evangelho de Marcos, é pura ação, parece um filme de Hollywood. Ele vai apresentando uma cena atrás da outra. Por exemplo, Marcos não vai se preocupar em apresentar esse rei que é Jesus, falando do nascimento de Jesus, da genealogia de Jesus, da adolescência de Jesus, não. Ele já parte do batismo de Jesus. Jesus já é um adulto, ele já começou o seu ministério. E Marcos está dizendo, eu quero que vocês conheçam esse rei. E ele diz assim, esse novo rei foi batizado. E a gente pergunta para Marcos, quem batizou esse rei? Aí ele vai dizer assim, foi o João Batista. E a gente pergunta assim, quem é o João Batista, Marcos? Ele vai dizer, o João Batista é aquele que foi predito pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus vir à terra. E a gente perguntaria, Marcos, o que é que Isaías disse a respeito de João Batista? Isaías diria assim para a gente, e virá diante dele um que será o seu mensageiro, e ele anunciará a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De quem Isaías estava falando? De João Batista. Aí vem João Batista e diz assim, aí vem ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e eu não sou digno de amarrar ou desamarrar as cordinhas da sandália dele. Marcos tem pressa, ele vai apresentando aonde é a fonte de autoridade desse rei. Esse rei, ele é predito pelo último profeta João Batista, mas ele é predito também pelo profeta messiânico Isaías. Quem é esse rei? Esse rei tem a sua autoridade baseada onde? Palavras de Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Mas Marcos tem pressa. Marcos vai contando as histórias como se fossem cenas de filme. E Marcos começa a apresentar Jesus, não apenas como um grande mestre que ensina, mas um rei, um senhor, que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre o mundo material, ele tem autoridade sobre o mundo material, e para comprovar ele vai citando a fonte da sua autoridade. É como se Marcos estivesse dizendo assim, olhem para esse homem aqui, ele é Jesus de Nazaré. Como ele, muita gente apareceu aqui na Palestina dizendo que era o Messias. Mas ele tem uma diferença, ele foi predito pelo João Batista que vocês conhecem, que é profeta. Mas não só isso, ele foi predito pelo Isaías, que é profeta hebreu também. Então ele é a resposta da profecia. Aliás, ele é a própria profecia cumprida. Marcos tem pressa. Mas como é que Marcos vai apresentar Jesus no meio de tantos mestres? O templo judaico estava cheio de mestres. Tinha os mestres da lei, tinha os escribas, tinha muita gente com autoridade espiritual e religiosa. Aí Marcos fala assim, não, esse homem é diferente. Eu estou falando de um homem que tem todo o poder. Ele é Senhor. E esse poder ele manifesta. Então Marcos começa a contar uma enxurrada de milagres de Jesus.
Deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai ver em nenhum outro evangelho tantos milagres quanto o evangelho de Marcos. Quando Mateus está preocupado em mostrar os ensinamentos de Jesus, Marcos está preocupado em mostrar a ação de Jesus. Você abre o evangelho de Marcos, pula milagres, pula ação de Jesus. Gente está sendo curada, gente está sendo liberta dos espíritos malignos, gente está se encontrando. O que Marcos tem pressa e ele quer dizer é, há um novo rei, e esse rei está trazendo um reino, e esse reino está destronando o reino das trevas, portanto, diante dele, todo joelho vai se dobrar um dia. E Marcos não para de mostrar o que está acontecendo com as ações de Jesus. E o primeiro dos eventos é esse. Jesus está no culto do final de semana, na sinagoga de Cafarnaum. E Jesus está ministrando a palavra como eu estou ministrando agora. E no meio da mensagem, um homem grita e cai endemoniado, cai possesso por demônios. E quando ele cai, todo mundo se afasta. E ele olha para Jesus e diz assim, o que é que o Senhor veio fazer? O Senhor veio destruir a gente? Nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos quem você é. Nós sabemos o que você veio fazer, inclusive. Mas não é a tua hora ainda. O que é que você está vindo fazer? Marcos tem pressa. E ele diz assim, e Jesus aponta para aquele homem possesso e diz assim, cala-te, espírito maligno sai dele. E o homem fica completamente são, curado, equilibrado para a glória de Deus. E Marcos conta para a gente, se você ler aí nos primeiros capítulos, e o espírito imundo sacudiu o homem violentamente, e saiu dele gritando, e todos ficaram tão admirados, que perguntavam assim uns para os outros, o que é isto? A gente viu domingo passado o rabino X pregando, mas ele não pregava com essa autoridade. A gente viu o mestre da lei no outro domingo, e não acontecia isso. Que ensino é esse? Que autoridade é essa? Até os espíritos maus atendem o que ele diz. E o Marcos diz assim, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Mas Marcos tem pressa, ele já passa adiante. E ele diz assim, eles saem do culto de final de semana e alguém diz assim, Jesus, sabe o Pedro, seu discípulo? Então, tem alguém na casa dele doente. E Jesus fala assim, então vamos lá. E Jesus vai. E adivinha quem está doente na casa de Pedro? A sogra de Pedro. Eu tenho a impressão que se fosse os outros mestres da lei, ele dizia assim, a sogra? Que tal a gente deixar por aí mesmo? Mas Jesus não. Jesus caminha para a casa de Pedro. E quando ele olha para a sogra de Pedro, ela está numa febre de 40 graus. E ela está quase morrendo. E Jesus toca aquela mulher e apenas o toque de Jesus faz com que a enfermidade apareça instantaneamente, desapareça. E as pessoas ficam falando, quem é esse homem? Ele não só ensina, mas ele faz, ele tem ação, ele cura, ele transforma pessoas. Nós já vimos na sinagoga, agora ele cura até sogra. Quem é esse homem? Marcos tem pressa. E Marcos já coloca Jesus na cena seguinte. E a cena seguinte qual que é? A cena seguinte é que Jesus vai para casa às 6 da tarde, mais ou menos. É um sábado, não se esqueça disso. O judeu não trabalha no sábado, não permite nada no sábado. E Jesus está curando, está libertando, está expulsando espíritos malignos. Jesus está causando. E quando as pessoas começam a colocar no Facebook que Jesus está curando, corre todo mundo para a casa da sogra do Pedro. E enche o Marcos vai dizer que a cidade toda vai para frente da sogra. Eu acho que falou, estão matando a sogra do Pedro aí, né?
Mas não, as pessoas querem conhecer Jesus. E Jesus, a Bíblia vai dizer assim, que no final do dia, as pessoas trouxeram os enfermos, os aleijados, os cegos, os estrupiados, os possessos de demônio, e Jesus curou e libertou a todos. Agora é curioso que as pessoas só levaram as outras pessoas para Jesus no final da tarde. Por quê, hein, gente? Porque o judeu, da sexta-feira, 6 horas, ao sábado, 6 horas, ele não faz nada. E as pessoas estavam com medo de procurar Jesus e ser preso pela polícia religiosa judaica. Então elas procuram Jesus quando? No pôr do sol de sábado. E é por isso que o Marcos vai dizer assim, no começo da noite eles foram trazendo as pessoas para Jesus. E Jesus cura, liberta, ensina, orienta e entra a madrugada dentro. Ele está exausto. Aí dá um jeitinho para ele dormir em algum lugar. Ele dorme um pouco. Quando dá, sei lá, umas 4 ou 5 da manhã, Jesus sai e nem os discípulos vêm. Aí um pergunta para o outro, Pedro, você viu onde está o Jesus? Não, não vi não. A cama dele está vazia. Então vamos procurar o Jesus. E onde Jesus está? E eles saem procurando, eles acham Jesus em constante oração, falando com o Pai. Não tinha nem amanhecido o dia ainda. E ele estava falando com o Pai. Aí o pessoal chega para Jesus, Jesus, tem mais gente na frente da casa da sogra do Pedro, precisando da sua palavra, da sua cura. Aí Jesus olha para eles e fala uma coisa, que só fala uma pessoa que tem missão. Uma pessoa que compreende o seu propósito. Não. Tem outras pessoas na Galileia que eu preciso curar também. Tem outras pessoas nas outras cidades da Galileia que eu preciso ajudar também. E Jesus sai para as outras cidades. E ele vai curando, libertando. E no meio dessas saídas, ele está no meio da rua. As redes sociais já cobriram o evento. Então ele está andando aí, olha para ele um homem. Esse homem é um leproso. E o que é um homem leproso há 2000 anos atrás? Era alguém que estava fora da sociedade completamente. Era alguém que a mão estava desmontando. Alguém que já tinha caído a ponta do nariz. Alguém que as peles já estavam caindo, as carnes. Era lepra. E lepra não tinha cura nenhuma. A pessoa estava absolutamente excluída. O que eles faziam? Jogava a pessoa para fora da cidade. E a pessoa, além do problema físico, biológico, ele tinha um problema social, porque ele ficava na depressão fora da cidade, solitário. Mas o Marcos não diz como, ele só nos diz que esse homem, ele corre em direção a Jesus. E ele vai andando em direção a Jesus. E a gente precisa entender esse contexto, porque um leproso, para entrar numa cidade, ele tinha que avisar todo mundo. Ele, para poder chegar perto, para comprar alguma coisa no centro da cidade, ele teria que levantar as mãos e falar assim, ó, leproso entrando, leproso entrando. E todo mundo corria dele, saía, e ele ia fazer alguma coisa e saía da cidade. Mas esse homem toma coragem e vê Jesus e caminha para Jesus. E olha que coisa impressionante, esse homem identifica quem Jesus é. Ele identifica que tem um novo rei. Porque ele olha para Jesus e, a despeito dos olhares de reprovação, ele diz assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Que fé é essa? Que compreensão é essa? Aí Jesus responde de uma forma ainda mais heterodoxa, digamos assim. Porque enquanto as pessoas estavam correndo do homem leproso, Jesus se aproxima dele e Marcos registra. Ele pega a sua mão, toca no leproso e fala assim, eu quero te purificar, seja limpo agora. E imediatamente aquele homem tornou-se são. Há um novo rei com poder e autoridade, porque os
fariseus, os mestres da lei, eles não tocavam o leproso. Por que não tocavam? Porque se eles tocassem o leproso, eles ficavam contaminados. Mas com Jesus de Nazaré, não. Quando Jesus de Nazaré toca o leproso, não é Jesus que fica contaminado, é o leproso que fica limpo para a glória de Deus. Há um novo rei, há uma nova autoridade espiritual. E Jesus fala para o leproso assim, o ex-leproso: olha, não conte nada para ninguém. O que você acha que o leproso fez? Ele pegou o celular, deixa eu ver se o 3G está ligado, e espalhou para todo mundo. Espalhou para todo mundo. Olha, um homem chamado Jesus, ele fez o que ninguém fez até hoje aqui em Israel. Ele me curou, eu estou limpo, eu estou livre das minhas depressões, eu estou livre das minhas doenças. Mas Jesus fala assim, olha, vai, conforme a lei de Moisés, se apresenta ao sacerdote, faz um sacrifício pela sua purificação e conte a ele o que aconteceu com você. Esse homem conta ao sacerdote, mas conta para todo mundo também. E quando ele conta para todo mundo, Jesus fica tão famoso, tão conhecido, que ele não consegue mais ir para lugar nenhum. O Marcos vai dizer que Jesus não conseguia mais andar pelas cidades. Ele tinha que ficar em lugares fora da cidade, às vezes solitário, mas aí alguém descobria que ele estava lá e levava a gente para ele curar e libertar. Marcos tem pressa. Ele já coloca a gente numa outra cena na frente. Agora não é mais um leproso, agora é um paralítico. E Jesus volta para Cafarnaum. Marcos não diz como, eu acho que ele entra escondido, porque senão não ia deixar ele entrar. E ele está na casa, numa casa ensinando, de novo. O pessoal, Jesus, tem a campanha aí da cura agora, da unha encravada? Não, não tem campanha da unha encravada hoje. Hoje é ensino da palavra de Deus. Ô Jesus, quando vai ter a hora da chave do carro novo? Não, aqui não vai ter hoje. Não era o jegue novo naquela época, né? Não era o carro novo. Não, hoje a gente está ensinando a palavra de Deus. A casa vai enchendo, a porta fica abarrotada. Daqui a pouco vem 4 rapazes. Chegou meio atrasado na reunião. Ele não chegou na hora do reloginho, esses caras. Chegaram depois. Estava cheia a igreja. E quando eles chegaram, eles foram empurrando. O cara falou, não empurra aí não, meu. Cheguei antes aqui. Ele falou, não, mas é que a gente está com um amigo nosso aqui, que é aleijado, e a gente precisa fazer ele chegar perto de Jesus. O cara falou, ó, eu cheguei aqui há 2 horas atrás, você tem que esperar aí atrás. E eles ficam tentando uma alternativa e não acham. Até que talvez um engraçadinho falou, olha, você está empurrando aí, mas você não vai conseguir entrar. Talvez o único jeito aqui é, se você quiser entrar, quer entrar mesmo? Entra pelo teto. E eles falaram, que bela ideia, é isso que a gente vai fazer. E eles vão mesmo, eles dão um jeito, vão para o teto, amarra a cama, faz a cama descer. E imagina que o nosso culto, eu estou pregando em uma cama descendo aqui. É isso que estava acontecendo lá. E aí, esse homem olha para Jesus e também identifica quem Jesus é. E não só ele, mas os seus amigos, porque Marcos vai dizer assim, e olhando Jesus a fé dos seus amigos, olha que coisa linda, a sua fé pode curar alguém que às vezes nem tem fé. Mas você pode ser esse amigo que leva as pessoas para perto de Jesus, para ser curado por Jesus. Aí Jesus vê a fé deles e todo mundo fala, Jesus vai curar, bota as câmeras. E todo mundo monta as câmeras, Jesus vai curar. E quando eles estão colocados assim, Jesus olha para o moço, que é paralítico, e fala, muito bem, os teus pecados estão perdoados. Eu acho que o público fez assim, só isso? A gente veio para ver o cara andar. Só perdoar pecados? Esse foi um grupo, porque o outro grupo, que era os homens da lei religiosa, disseram assim, quem é esse sujeito? Ele acha que ele é quem? Só Deus pode perdoar pecados. E eles estavam falando para os discípulos de Jesus. Jesus, de bituca assim, ouviu eles falando e falou, o que vocês estão falando aí mesmo?
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondam. O que é mais fácil? Eu dizer a esse homem, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, pega a tua cama e anda? Os fariseus e os mestres da lei olham para Jesus, eles não sabem o que responder. Aí Jesus fala assim, olha, vocês não sabem quem eu sou, mas para mostrar que eu tenho autoridade, eu sou o novo rei, eu estou trazendo um novo reino. Levanta e anda. E o homem imediatamente ficou em pé, curado e perdoado para a glória de Deus. Um novo rei. Um novo reino. Marcos tem pressa e ele já coloca a gente na cena seguinte. Qual é a cena seguinte? Jesus está caminhando na praia, afinal de contas ele tinha pregado e curado. Ele falou, vou dar uma caminhadinha ali em Santos. Só que Jesus se tornou famoso, ele está caminhando e o pessoal chegando junto dele, e a multidão foi aumentando. E Jesus está passando num lugar, aí ele vê um fiscal de Brasília. Sabe aqueles caras de Brasília? Honestos, gente boa, que não é corrompido. Jesus vê um cara desse, e o cara está lá no gabinete dele. E o cara se chama Levi, que a gente conhece como Mateus. E Jesus olha para Mateus, olha que coisa. Como Jesus é capaz de identificar um coração arrependido no meio de uma multidão. Porque Jesus estava no meio da multidão, numa praia. Mas Jesus para tudo aquilo e olha para Mateus. E fala assim, Mateus, vem cá, você vai me seguir agora. Mateus olha para tudo. Tá bom, Jesus. Fecha a escrivania e nunca mais volta para aquele lugar. Por quê? Porque quem chamou ele foi o novo rei. Um rei que tem autoridade para fazer isso. E Mateus não teve como dizer não. Agora olha que coisa curiosa. Mateus começa a seguir a Jesus. Aí chegam os discípulos de Jesus perto do Mateus. Eu acho que o Tony estava lá naquele dia. Porque o pessoal diz assim, olha, ô Mateus, você já conheceu Jesus, né? Já. E aí, você está sendo transformado? Sou, eu estava ali recebendo umas propinas ali do pessoal, mas agora eu deixei esse negócio tudo para lá. Agora eu vou seguir Jesus. Então, a gente podia fazer um pequeno grupo lá na sua casa, Mateus, você topa? Ele falou, topo, vamos lá. Investigando o cristianismo? Legal, vamos lá. E Mateus convoca um jantar na casa dele. Só que Mateus era um sujeito, assim, moralmente complicado. E gente moralmente complicado atrai gente moralmente complicada. Já viu aquela história de curva de rio? Para sofá, para móvel velho, para tudo lá. O Mateus era mais ou menos assim, tranqueira o cara. E os amigos do Mateus também eram tranqueiras. Aí o Mateus olha assim e falou, eu estou querendo dar um jantar lá em casa, mas os meus amigos são meio barra pesada. Aí os discípulos falaram, não tem problema não, pode trazer. Eu falo, eu vou trazer um lá que é bebum, pode? Pode. Eu vou trazer uma outra mulher que tem uma profissão meio esquisita. Que profissão? Ela dá uma rodada assim na bolsinha, de vez em quando. Pode ir? Pode ir para lá também. Tem um outro que é meio ladrão. Pode ir? Pode também. E o Mateus chama essa gente para dentro da casa dele. E pior, ou melhor, chama Jesus também. E Jesus chega lá e senta, olha para a moça da bolsinha, fala, tudo bem, senhora? Olha para o fiscal corrupto e fala assim, como é que você está? E vai cumprimentando aquela gente boa que está na casa de Mateus. E quando os fariseus, os mestres da lei, olham para Jesus, falou, que profeta é esse aí? Esse sujeito está comendo com essa gente tranqueira aí. Ele não está falando que é um mestre, ele não está falando que é um novo rei, como é que ele se junta com essa laia de gente? Jesus, conhecendo o coração deles, olha para eles e diz assim, vocês nem sabem quem eu sou, e nem sabem para que propósito eu vim para esse mundo. Os sãos não precisam de médico, mas são os doentes que precisam de médico. E foi para os doentes que eu vim para esse mundo, para curá-los e libertá-los no poder do meu Pai. Quando Jesus diz isso, ele desarma as pessoas. E Jesus vai
espalhando a sua fama, a sua autoridade, ele vai sendo conhecido por todas as pessoas, ele vai curando, e Marcos vai contando essa ação, ele vai sendo cada vez mais conhecido, paralíticos, cegos, endemoniados vão sendo libertos, e Deus vai realizando através de Jesus coisas extraordinárias. E quando as pessoas olham tudo aquilo, elas dizem assim: o que está acontecendo aqui? Quem é esse homem? Qual é a fonte da autoridade dele? Será que nós temos aqui um novo rei de fato? Será que esse homem vai lutar contra o Império Romano? Ele vai tomar o poder político e vai colocar os necessitados numa posição de dignidade? Ou será que esse homem vai tomar a autoridade religiosa do Sinédrio judaico e vai acabar com aquela corrupção religiosa e vai estabelecer um novo momento? Quem é esse homem que está entre nós? Marcos vai mostrando quem é esse homem. É aquele que cura o cego, que faz o paralítico andar, é aquele que vai curando a sogra de Pedro, é aquele que vai libertando gente possessa de demônios, e ele vai fazendo a sua ação de libertação, e os milagres vão acontecendo. Mas Marcos quer mostrar mais duas coisas para a gente. Quais são essas duas coisas? Primeiro, Marcos quer mostrar qual é a identidade desse novo rei. Quem é Jesus de Nazaré? Da onde é que ele vem? Qual é a fonte de autoridade que ele evoca? A outra pergunta que Marcos quer responder para a gente é: o que é que ele veio fazer? Ele veio tomar o Império Romano? Ele veio destruir a religião judaica? Qual é o propósito dele? O que ele tem como missão de vida? Ironicamente, essa resposta, ela nos chega de uma forma inequívoca, mostrando que esse novo rei, Jesus Cristo, tem autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Porque as doenças são curadas a partir de uma palavra dele. Os demônios são expulsos a partir de uma palavra dele. Quem é esse homem e o que ele veio fazer? Eu caminho para o final dessa mensagem e peço que você volte a sua mente para o começo dessa mensagem. Lembra do culto lá na Galileia? Lembra do fuzuê na hora da mensagem, do cara endemoniado? Vamos voltar para lá. Para aquele culto acontecendo no final de semana, 2000 anos atrás. Enquanto Jesus ensinava, enquanto ele começava a mostrar a sua autoridade, o seu poder, os espíritos malignos tomam um homem, e Jesus está falando, ensinando, e o coração das pessoas se aquecendo, um querendo dizer glória a Deus de um lado, outro querendo dizer glória a Deus do outro lado. O outro doido para falar uma língua estranha, mas falou: eu não sei se a igreja é pentecostal aqui não sei se eu falo, se eu não falo. O outro querendo dar um pulo de alegria, porque a palavra de Jesus trazia um encanto, uma alegria que eles não conseguiam se conter. Mas no meio de todos eles, aquele homem possesso, os espíritos malignos, eles se apresentam. E ao se apresentarem, eles vão, de uma forma, que eu diria assim, irônica, dar as respostas que eu e você estamos procurando na Bíblia Sagrada. Porque se a gente perguntasse para Marcos assim: Marcos, quem é esse Jesus? Quem é esse novo rei? O Marcos vai dizer assim: olha para o texto que eu escrevi. E a gente olha para o texto que ele escreveu, e a gente vai ver assim, um endemoniado, fazendo um barulho no meio do culto e olhando para Jesus e dizendo assim: eu sei quem você é. Você é Jesus de Nazaré. Olha que coisa impressionante, os demônios identificaram que Jesus era o Deus feito homem. O Deus encarnado. Eles disseram: nós sabemos quem você é. Nós sabemos inclusive que você é o Filho de Deus. Olha que coisa impressionante.
Nós sabemos que você é um ungido de Deus. Então a identidade de Jesus está revelada, inclusive pelos espíritos malignos. Nós sabemos quem você é, e nós sabemos o que você veio fazer. E eles dizem o que Jesus veio fazer, que é a segunda parte que Marcos quer nos ensinar. Se ele mostra a identidade, ele mostra também o propósito. O que é que o Senhor veio fazer? E eles dizem: o Senhor veio para nos destruir e destruir todas as obras do nosso príncipe das trevas. Acertaram na mosca. Na mosca. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Sabe para que Jesus veio? Para libertar aquele que estava aprisionado por Satanás. Sabe para que Jesus veio? Para dar saúde àquele que estava cheio de enfermidades. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para tirar da depressão aquele que está na depressão, porque ele veio para trazer liberdade. Jesus veio para dar esperança para aquele que não tinha esperança. Ou seja, ele veio para destruir as obras de Satanás. Se você reconhecer Jesus Cristo como Jesus de Nazaré, o Deus feito gente, se você reconhecer que todo o poder lhe foi dado pelo seu Pai, nos céus e na terra, então espere para ver, as obras de Satanás serão desfeitas na sua vida, porque o príncipe da paz chegou para você. Amém, gente? Quem é Jesus de Nazaré? É aquele que veio não para os que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes e precisam de cura. Você está precisando de alguma cura de Deus nessa noite? Há algo na sua vida que precisa ser curado? Do que é que você precisa ser curado? Do que é que você precisa ser liberto? Talvez você precisa ser curado de um medo nessa noite. O Senhor Jesus, que tem todo o poder, está aqui e pode fazer isso. Talvez você precisa ser livre dos fracassos emocionais e afetivos. Essa obra de Satanás pode ser desfeita, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está conosco. Do que você precisa ser liberto nessa noite? Do amor ao dinheiro, do materialismo, de uma tentação, de uma prisão da sua sexualidade. Do que é que você precisa ser livre dessa noite? De um mau humor crônico, de uma desesperança crônica. O que é que você precisa ser livre nessa noite? De um espírito de traição. O que é que você precisa ser livre nessa noite? Seja lá o que for, seja qual for a obra de Satanás que tenha sido feito na sua vida, o príncipe Jesus Cristo está aqui para quebrar essas cadeias em nome de Jesus. Amém, gente? Eu termino essa mensagem dizendo a você: quem é Jesus Cristo para você? Ele pode ser apenas alguém que dá título a uma religião que você segue. Jesus Cristo pode ser apenas um milagreiro para você. Jesus Cristo pode ser apenas um Deus que quebra os seus galhos. Um Deus com D minúsculo. Jesus Cristo pode ser apenas um conforto espiritual para a sua sede de religião. Mas esse não é o Jesus Cristo da Bíblia. O Jesus Cristo que até os espíritos malignos identificaram, ele é o próprio Deus feito homem que está aqui nessa noite e quer nos curar e nos libertar. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é ungido de Deus, e aonde ele coloca as suas mãos, os seres humanos são libertos, são curados, são transformados e passam a viver uma nova vida. Aonde Jesus está, até aqueles que foram contaminados pela lepra do pecado, que se sentem sujos, que se sentem caindo as carnes, que se sentem indignos, e que vivem fora das cidades, porque ninguém os abraça, ninguém os recebe, a esses Jesus fala assim: eu quero te tornar limpo nesse dia.
Tanto que eu vou tocar em você. Eu vou tocar e você vai ficar limpo pelo poder que o meu Pai me deu. Quantos querem estar limpos nessa noite? Do que é que você precisa estar limpo? Qual é a lepra que precisa ser curada em você? O que está tornando você um paralítico espiritual e que precisa ser quebrado em nome de Jesus nessa noite, para que você ande com confiança? Você sabe, e Deus sabe. E esse Deus feito gente, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, Ele está aqui para mudar essa história nessa noite. Levanta sua mão assim comigo. Talvez você esteja se enxergando como aquele homem que ia para a igreja todo domingo, mas ele nem sabia que estava possesso de espíritos malignos. Jesus está aqui para te libertar nessa noite. Talvez você seja um leproso social. Você já fez tanta coisa ruim que ninguém quer ficar perto de você. Mas Jesus está aqui nessa noite para purificar você. Talvez você seja um paralítico espiritual. Você sente travado, as suas pernas estão presas. Mas Ele está aqui para colocar você de pé de novo nessa noite. Ou talvez você já seja um Levi, um Mateus, cujas amizades são péssimas, porque você é péssimo também. Mas no meio da multidão, Jesus identificou Levi e Mateus e identificou você nessa noite também. E se você chamar ele para vir jantar na sua casa, ele vai fazer coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor. Abre o seu coração para Ele e Ele vai fazer a morada na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus.